Vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Vamos ver o que Ele tem para falar para nós hoje, nessa noite. Peço, por gentileza, abre em João 11. Nós vamos ler João 11, versículo 3, do 1, do 3 e depois ao 6. João 11. Diz, versículo 1: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Vamos para o versículo 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Feche os teus olhos. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nesse momento estamos dispostos, com nossos ouvidos atentos, para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Deus, através dessa palavra nessa noite. Deus, eu me coloco totalmente à Tua disposição, totalmente nas Tuas mãos, para que o Senhor use a minha vida, para que o Senhor use a minha voz aqui nesse momento, para transmitir aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Deus, nessa noite. Para a honra e glória do Teu nome, eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui, essa parte que nós lemos aqui, é o início de uma história que muitos de nós já conhecemos, talvez alguns não, mas se não conhece, vai conhecer hoje, que fala sobre a ressurreição de Lázaro, quando Jesus ressuscitou Lázaro. É o início de tudo. Só que nós não vamos falar muito sobre o milagre, mas vamos falar muito mais sobre a trajetória antes do milagre. Sobre essa crise, esse problema que essa família enfrentou antes do milagre. Porque aqui Marta e Maria, elas passaram por um problema que eu acredito que seja um dos maiores problemas que nós podemos enfrentar, seres humanos, que é a morte. A morte do ente querido, às vezes de um amigo, de alguém que está conosco, e de repente fica doente, e de repente piora, e de repente morre. Então eu acredito que isso é uma das piores crises, uma das piores tribulações, um dos piores problemas que pode existir na vida da gente é quando nós perdemos alguém. Porque é um momento que você não tem o que fazer mais. Então essa crise, esse problema que essa família viveu, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre essa trajetória, sobre esse tempo de sofrimento que essa família viveu antes do milagre acontecer. Dessa crise. E o que é uma crise, né? Quando coloquei esse tema, na verdade eu não sabia nem que tema ia colocar, porque a gente pode colocar qualquer tema que a gente quiser aqui nessa mensagem hoje. Então se você vai ouvir a mensagem, você vai colocar talvez um tema melhor que esse. Eu coloquei esse tema: o que posso aprender durante a crise. Porque o que é uma crise? A crise, ela é o quê? São acontecimentos, são fatos, situações que acontecem em nossas vidas que nós queremos que acabe o mais rápido possível. Nós queremos a solução o mais rápido possível. Situações que nós não temos o controle. O que acontece? Nós não temos o controle, mas nós queremos resolver. E durante essas crises, esses problemas, essas tribulações que acontecem conosco, começam a surgir também alguns questionamentos, algumas perguntas. Por exemplo, acredito que não só eu, mas começamos a perguntar: por que estou passando por isso? Por que estou passando por isso? E aí nós oramos e nós falamos: Senhor, por que eu estou passando por essa situação? Por que tem que ser assim, dessa forma, dessa maneira? Será que eu preciso passar por isso? Será que isso é necessário? E são perguntas que vão surgindo, né? E a questão é, nós também devíamos perguntar: será que tudo isso não tem um propósito? Será que, ou é só sofrimento? Será que é só sofrimento? É só para sofrer? Será que eu estou passando por toda a situação só para sofrer? Ou tem um propósito em tudo isso?
Então é por isso que eu coloquei esse tema. O que eu posso aprender durante uma crise? É uma pergunta que nós também podemos fazer. O que eu posso fazer? O que eu posso aprender? Será que eu consigo aprender alguma coisa durante uma crise na minha vida, durante uma tribulação, durante um problema? Será que eu não posso aprender nada? Será que eu não vou aprender nada? Eu vou só sofrer? E nós vamos continuar falando dessa história aqui. Nós vamos aprender algumas coisas, entender que tem sim algumas coisas que nós podemos aprender no meio da crise. Tem sim algumas coisas que nós podemos aprender com os problemas da vida. Porque aqui, no versículo 1 diz que aconteceu que Lázaro ficou doente. Então aconteceu que Lázaro ficou doente. Não está escrito que ele fez nada aqui, não está dizendo nada, só diz que aconteceu. E tem coisas em nossas vidas que acontecem. Tem coisas que acontecem e nós não esperávamos, mas acontecem. E nós precisamos entender isso, que tem coisas que acontecem, coisas que às vezes eu não procurei. Não fui eu que fui atrás, não fui eu que agi de alguma maneira, que fiz alguma ação para aquilo acontecer comigo, para eu estar vivendo essa situação, para eu estar vivendo esse problema, mas aconteceu. Então, quando alguma coisa acontece, algo que eu sei que não fui eu que fiz, que não fui eu que procurei, não tem por que eu ficar tentando também resolver essa questão e me responsabilizar por isso. Assumir uma culpa que eu não tenho culpa. Porque muitas vezes é isso que acontece. As coisas vão acontecendo, nós começamos a querer resolver aquele problema que nós não temos poder e condições de resolver. Se eu fiz um exemplo, se eu comprar algo que eu não tenho condições de pagar, mas eu comprei, entrei numa dívida e sujar o meu nome, eu fiz isso, eu vou ter que dar um jeito de resolver. Mas eu sei que eu fiz, então eu vou procurar uma forma e vou resolver. Mas quando são coisas que eu não procurei, quando são coisas que eu não fiz nenhuma ação, que eu não fiz nada que pudesse acontecer e foge da minha força de resolver, o que eu tenho que fazer? Como Marta e Maria fizeram. Eu preciso buscar resposta em quem tem resposta. Eu preciso buscar solução, quem tem solução. E qual é a fonte das soluções para nossas vidas? Quem é a fonte da solução e das respostas? Jesus. Então, quando eu estou passando por dificuldades, eu preciso aprender que tem momentos que eu preciso buscar na fonte. A fonte da solução, a fonte das respostas, que é Jesus Cristo. E Marta e Maria fizeram isso. Elas mandaram a mensagem para Jesus, porque elas sabiam que Jesus era a solução que elas precisavam. Que Jesus era a resposta para aquele momento que ela precisava. Mas seu irmão estava vivo, apenas estava doente. E Jesus recebeu a mensagem, ouviu a mensagem. Mas ele não foi imediatamente lá. Ele permaneceu onde ele estava. E Jesus disse que essa enfermidade não era para a morte. Era para quê? Para que o Filho de Deus fosse glorificado. E aí o que acontece? Jesus não vai. E talvez, quando Jesus não foi, a situação piorou, Lázaro morreu. Talvez Marta, talvez Maria pode ter pensado, Jesus não nos ama como nós pensamos. Jesus não entendeu a mensagem que nós mandamos. Jesus não está nem aí para nós, porque ele não veio e Lázaro morreu. Então já era, acabou, não adianta mais. Não adianta mais. Isso pode acontecer conosco também durante nossos problemas. Nós vamos para a reunião de oração, nós oramos, nós clamamos, nós choramos, nos derramamos diante do Senhor, buscamos a palavra e as coisas não acontecem, às vezes pioram. E talvez pode vir esse pensamento, será que Jesus me ama? Será que Ele está ouvindo a minha oração? Será que realmente está valendo a pena buscar ao Senhor, buscar a Ele? Será? Porque as coisas não estão melhorando, as coisas estão piorando e eu acho que não adiantou. Só que nós lemos aqui que no versículo 5, diz assim que Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quer dizer, mesmo amando, ele ainda permaneceu 2 dias onde ele estava.
O que quer dizer isso para nós hoje? Quer dizer que independente da situação que você vive, que eu vivo, Jesus continua nos amando. Em todo tempo, em todo instante, Jesus continua te amando, continua me amando, jamais Ele vai deixar de nos amar. Ele continua ouvindo nossas orações, Ele continua ouvindo nosso clamor e Ele continua cuidando de nós também. Ele não está alheio a nada do que tem acontecido em nossas vidas. A questão toda é que Marta aqui e Maria, elas não sabiam o que ia acontecer. E a mesma questão conosco também, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Porque aqui Jesus já tinha falado, não é para a morte. Mas Marta e Maria não sabiam o que ia acontecer. Lázaro morreu. E nós não conseguimos enxergar isso. Por quê? Porque Jesus, Ele sabe do futuro. Ele sabe do nosso futuro. Ele sabe do que vai acontecer amanhã comigo, com você. Porque Ele é ilimitado. Ele não tem limites, mas nós não. Nós somos limitados. Nós só conseguimos enxergar o agora. Nós só conseguimos enxergar o hoje. Este momento que nós estamos vivendo. Então o que acontece? Nós precisamos entender que Jesus conhece o nosso futuro. E aquilo que Ele diz que vai acontecer, vai acontecer. E que se Ele fala que não é para a morte, não é para a morte. Só que ela não via. E saber que tudo tem um propósito. Essa situação tinha um propósito, como a situação que eu vivo, que você vive, tem um propósito também. Um propósito de nos ensinar, um propósito de mostrar algumas coisas que às vezes nós não enxergamos hoje, mas nós vamos enxergar um dia. Nós vamos enxergar um dia, com certeza. E Lázaro morreu. Lázaro morreu. Suas irmãs estão lá tristes, estão lá de luto. E Jesus vai ao encontro delas. Quando Jesus chega, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. 4 dias. E ele vai e tem um encontro primeiramente com Marta. E quando ele encontra com Marta, ele tem uma conversa com ela. Ele tem uma conversa com Marta, que no versículo 21, Marta chega diante de Jesus ao encontrar com ele e fala: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Então Marta fala de uma forma, crendo que alguma coisa diferente vai acontecer. Aí Jesus diz: o seu irmão vai ressuscitar. Aí a Marta responde: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Aqui ela já não acredita mais naquilo que ela estava falando. Porque primeiro ela acredita. Jesus fala para ela que vai ressuscitar. Ela já não acredita tanto. E aí Jesus fala: disse Jesus, versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele pergunta. E ela responde: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então aqui Jesus está ensinando algo importante para Marta. Diante de todo esse problema, o seu irmão adoeceu, o seu irmão morreu, uma situação complicada, Jesus fala para ela: você precisa crer. Você crê nisso? E é isso que nós precisamos entender, que durante um problema, durante as dificuldades, nós precisamos crer. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar no Senhor. Mas eu preciso crer em quê? Crer em Jesus, crer na palavra de Jesus. Continua firme na palavra do Senhor, continua perseverando na palavra do Senhor. Porque aqui Marta está diante de Jesus, Jesus ali na frente dela falando: o seu irmão vai ressuscitar. E ela não consegue ver isso. Ela não consegue enxergar que Jesus está ali falando que não é amanhã, é hoje. É hoje que vai acontecer o milagre. É agora. E ela não consegue enxergar. Por isso que nós precisamos crer. Se Jesus falar para você que é hoje, você precisa acreditar que é hoje, que é agora. O momento é agora. A hora é agora. Em Romanos 5, a partir do versículo 1, diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos no quê? Nas tribulações. Por quê?
Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E o que produz a perseverança? Um caráter aprovado. E um caráter aprovado produz o quê? Esperança. Então tudo isso aqui, toda essa situação, é para que nós possamos ser moldados, para que nós possamos ser transformados, para que nós possamos ter um caráter moldado. Tudo isso aqui que nós lemos aqui agora em Romanos, explica exatamente o que é um problema, o que é, por que nós passamos por isso. É um treinamento. Nós vivemos uma guerra espiritual, é um treinamento. O soldado ele só vai para a guerra depois que ele é treinado. E ele só vai vencer a guerra se ele passar pelo treinamento. E muitas vezes, o treinamento que ele tem, ele faz coisas que é doloroso, faz coisas que machuca, faz coisas que dói, faz coisas às vezes que ele nem sabe por que está fazendo, situações que ele nem sabe por que está passando. Mas quando ele estiver lá na batalha, lá na frente, lá na guerra, ele vai lembrar daquilo e vai falar: agora eu sei por que eu passei por aquilo. Agora eu sei por que aquilo aconteceu comigo. Agora eu sei por que eu sofri aquela situação. Porque se eu não tivesse passado por isso, não tivesse passado por aquela situação, eu não ia vencer hoje. Eu não ia vencer essa batalha, eu não ia vencer essa guerra hoje. Por isso Jesus falou para ela: Marta, você precisa crer. Você precisa entender que isso é um processo na sua vida. E hoje nós precisamos também crer e entender que as coisas que acontecem conosco é um processo de Deus, um treinamento, para que nós possamos estar aptos para vencer. E aí depois Jesus tem uma conversa com Marta, dá uma palavra para ela de vida, uma palavra de esperança, de solução para aquele problema. E ele vai e tem um encontro depois com Maria e outras pessoas que estavam ali junto com elas, e vai até onde Lázaro está sepultado. Quando ele chega diante de onde Lázaro está, no sepulcro tem uma pedra, ele fala: tirem a pedra. E o que acontece? Marta de novo fala: Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias. Aquela mulher que lá atrás dizia que sim, cria no Senhor, novamente não crê mais. Está diante de Jesus, Jesus fala: tira a pedra, e ela fala: não como se estivesse falando: não precisa, já faz 4 dias, não adianta mais. Diante de Jesus ela fala isso. Aí Jesus, diz para ela, com toda calma, acredito, disse: Marta, eu nem falei que se você cresce, veria a glória de Deus? É como se ele olhasse para mim, olhasse para você hoje e falasse o seu nome. Imagina Jesus falando o seu nome, falando, por exemplo: Naldo, presta atenção, eu já não falei para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus? É como se ele estivesse falando isso para você hoje. Se você crer, eu já falei. Você falou que cria, agora você não está crendo mais. Então, tira essa pedra da frente, tira essa dúvida. Tira essa dúvida do seu coração. E creia, porque se você crer, você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. E é o que ele diz para nós hoje, nessa noite. Nós precisamos tirar a dúvida, porque a dúvida realmente é uma pedra no nosso coração. A dúvida, ela é uma pedra no caminho do milagre. A dúvida, ela é uma pedra que fecha a porta do milagre. E Jesus diz hoje nessa noite: tira a dúvida e deixa a porta aberta para que eu faça um milagre na sua vida. Tira a dúvida e deixa o caminho aberto para que eu possa entrar na sua vida e fazer um milagre. Para que eu possa entrar na sua casa, na sua família e fazer um milagre acontecer. Tira essa dúvida do seu coração nessa noite. Isso é o que Jesus nos diz nessa noite: tira a dúvida do nosso coração, tira a dúvida do seu coração para que eu possa agir na sua vida. Não duvide, creia, confie. Em Tiago 1, 5 e 6. Tiago 1, 5, versículos 5 e 6. Diz que: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Versículo 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento.
E isso aqui é o que estava acontecendo com Marta. No momento ela falava, eu creio. No outro momento ela não cria. No momento ela falava, eu creio. No outro ela não cria. Na hora de tirar a pedra, ela não acreditava mais. Então Jesus diz, tira a pedra, tira a dúvida do seu coração, pare de duvidar. Não seja como a onda do mar levada pelo vento. Que um dia você acredita, no outro dia você não acredita mais. Quando tudo vai bem, eu acredito. Quando tudo vai mal, eu não acredito mais. Tira a dúvida do seu coração. Tira a dúvida do seu coração. Porque depois que tiraram pedra, sabe o que aconteceu? Jesus foi lá e fez um milagre. Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Mas eles tiveram que tirar a pedra. Eles tiveram que tirar a pedra. A questão é, será que se não tivesse tirado a pedra, Jesus não poderia ressuscitar? Poderia. Só que aqui Jesus estava incentivando o quê? Incentivando com que eles crescem, com que eles exercessem a fé, com que eles não duvidassem. Porque quem vai tirar a dúvida do coração, quem é? Sou eu. Eu que tenho que crer, eu que tenho que exercer fé, eu que tenho que parar de duvidar. Sou eu, é você. Amém? Então o que acontece? É que nós podemos entender e podemos compreender que, sim, durante uma crise eu posso aprender coisas. Durante um processo de tribulação, de problemas na minha vida, eu consigo aprender algumas coisas. Aqui, algumas coisas que nós podemos aprender, mas eu não sei o que você passa. Talvez o seu processo, você vai aprender outras coisas. Eu sei o que eu posso aprender. Eu sei o que eu tenho aprendido diante dos problemas que eu vivo. E nós precisamos entender que todo esse processo, o mais importante do processo de Deus, não é um milagre. Eu consigo entender dessa maneira. Não é um milagre apenas, mas sim a trajetória até o milagre acontecer. Porque o que realmente muda a vida, o que realmente transforma a vida, é o processo que Deus tem nas nossas vidas. É a trajetória antes do milagre acontecer. Essa trajetória é o que vai restaurar. Essa trajetória é o que vai trazer transformação. Essa trajetória é que vai nos lapidar, que vai nos moldar como filhos de Deus. É o que vai nos ensinar, é o que vai nos fortalecer. E quando o milagre acontece, quando nós vivemos o milagre é apenas um detalhe. Porque nós já fomos transformados, nós já fomos moldados, nós já fomos mudados, já fomos restaurados. As coisas já aconteceram e nós às vezes nem percebemos que Deus está agindo, está trabalhando. E quando o milagre acontece, é só o ponto final de um processo. É o ponto final de um processo, que é Deus fechando ali com chave de ouro o propósito que Ele tinha na minha vida e o propósito que Ele tem na sua vida. Apenas isso. E aí nós vivemos o milagre. E muitas vezes, quando o milagre acontece, é bom, não estou tirando aqui o valor do milagre, é maravilhoso. Só que nós percebemos que foi muito melhor o processo que nós vivemos. Foi triste muitas vezes, foi doloroso muitas vezes, porque o processo às vezes é doloroso. Porque se nós... O processo de por exemplo, vamos falar um processo doloroso, que se pudesse sentir dor, ia sentir muita dor. Para fazer uma espada, uma faca, quem já viu fazer? Imagina, o ferreiro vai lá, ele tem que bater muito naquele ferro, ele joga lá e coloca o ferro temperatura elevada, bate de novo, joga de novo na temperatura elevada, quando ele sai dali já joga em algo mais gelado, então vai uma temperatura diferente, bate de novo e vai virando, depois ele vai ter que passar no esmeril, ele vai ter que ir lapidando, cuidando, e de repente, quem vê aquela espada brilhosa, linda, não imagina todo o processo que teve para chegar naquela situação. Então nós aprendemos sim durante o processo. Então nessa noite, eu quero que você pense nisso. Porque
tem algo muito interessante e eu acredito, pelo menos para mim, o processo que nós passamos ajuda a nos aproximar mais de Deus. Nos ajuda a conhecer a Deus, conhecer ao Senhor nos detalhes. Porque eu tenho passado um processo longo na minha vida. Quem vê minha esposa, meu filho, a gente não é de ficar mostrando e falando. Mas há muitos anos já, né? 5, 7 anos, tem algumas coisas que têm acontecido na nossa vida, nossa casa, nossa família, difícil demais de se resolver. Muito complicado. Só que em todo esse tempo, eu sempre confiei em Deus. E eu continuo crendo que um momento vai acabar. Uma hora acaba. Aqui na terra nada é eterno. Só que esse processo, o que acontece? Eu vou aprendendo e começando a compreender algumas coisas e conhecendo cada dia mais o Senhor. Conhecendo cada vez mais nos detalhes. Conhecendo e vendo que às vezes, no mínimo os detalhes ele age, ele vai mudando a situação. E o que mais importante que nós aprendemos no processo é que nós temos que entender que o querer de Deus é o melhor para nós. Sempre. Então nós temos que falar, Jesus, cumpra o teu querer em mim. Cumpra o teu propósito na minha vida. Vou pedir para o pessoal do louvor subir. Porque quando nós conhecemos o Senhor cada vez mais e mais, não que as coisas ficarão mais fáceis, você vai continuar vivendo aquilo, mas você vai se sentir amparado, você vai se sentir confortado ali pelo Senhor, abraçado pelo Senhor. Então nós precisamos entender que no meio de um processo, eu posso sim aprender algumas coisas. E o que é mais importante do processo é que eu conheço cada vez mais o Senhor. É que eu consiga conhecer mais o Senhor. E que eu possa chegar e falar para Ele: Senhor, cumpre o teu querer na minha vida. Faz o teu querer na minha vida. Gostaria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Você fechasse os teus olhos nesse momento e pensasse em tudo que tem acontecido com você, em todas as situações que já aconteceram com você. O que você aprendeu diante do processo de Deus na sua vida? O que Ele tem feito na sua vida? O que essa situação tem te ensinado? E que você possa falar para Ele nessa noite que você quer realmente, mesmo diante da tribulação, mesmo diante das dificuldades, que você quer conhecer o Senhor mais e mais. Que você quer conhecer Ele mais e mais. Que você quer que o querer dele se cumpra na sua vida. Que você quer que o querer dele se cumpra na sua casa. Se cumpra na sua família. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Cumpre o teu querer em nós, Senhor.